Olá! A proporção entre homens e mulheres no serviço militar sempre foi mais masculina do que feminina. De 20 anos para cá, as mulheres têm se interessado cada vez mais pela carreira e, claro, ocupado quase todas as patentes. Hoje, as escolas preparatórias para a carreira militar registram 57% de mulheres e 43% de homens. Para falar um pouco mais sobre o interesse feminino pela carreira militar, o Ideias e Debates de hoje recebe o deputado estadual Tenente Coimbra do PSL. Seja muito bem-vindo à Região Leste, deputado. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, agradeço você que está nos assistindo para debater de um tema tão relevante e tão atual, que é esse tema das mulheres nas Forças Armadas, né, do nosso Exército, Marinha e Aeronáutica. Nós recebemos também a Micaele Silvério, ela é vice-presidente do Instituto de Orientação e Preparação às Escolas Militares, a IOPEM. Seja bem-vinda, Micaele. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você hoje. A gente também recebe a aluna do IOPEM, a Letícia Reis Conceição. Seja bem-vinda, Letícia. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Eu queria começar com o deputado, perguntando para o deputado o seguinte, deputado, o aumento do interesse das mulheres pela carreira militar é um fator que surpreende o senhor? O senhor que já tem uma história militar, né, uma história aí dentro do serviço militar, é um fator que o senhor acha surpreendente ou o senhor já esperava dentro da sua experiência? Primeiro, uma rápida apresentação, para quem não conhece um pouco da minha história. Eu sou o Tenente Coimbra, servi por quase 10 anos, né, 9 anos às Forças Armadas, diversos batalhões, e com isso eu acabei pegando, de fato, um pouco essa transição. A gente sempre sentiu por parte da sociedade, quando a gente está com o público interno, a gente acaba não conseguindo sentir, porque o público lá específico, quando eu servi, era mais técnico, né, eram funções mais técnicas, e hoje essa abrangência para os concursos públicos, e aliás crescendo cada vez mais. Mas já era possível sentir, principalmente com a nossa relevância na rede social, até quando estávamos na ativa, né, a gente tinha uma certa relevância, a quantidade de mulheres que nos questionavam sobre possibilidade de concurso, sobre novos concursos, sobre formas de admissão, a própria curiosidade de como o que vai acontecer. Então, assim, não me surpreende ao ponto de ter essa proporção praticamente meio a meio. Eu acho que a gente está caminhando cada vez mais, antigamente a passo curto, mas hoje a passos largos, né, para ter essa condição equalitária, inclusive em todas as áreas. Muito bem. Micaele, a partir de que momento vocês observaram o aumento da procura das mulheres pela carreira militar? Olha, definitivamente, realmente, a partir de 2016, foi quando a SpaceX lançou um novo edital que dali em diante eles receberiam mulheres nas Forças Armadas, especificamente no Exército. Então, era muito difícil antes de nós termos meninas interessadas em concursos públicos militares para Forças Armadas, porque na Polícia Militar já existia, sim, a possibilidade de mulheres ingressarem no concurso público militar. Então, isso aumentou muito aqui no IOPEM, onde nós tivemos um número exorbitante de pessoas, de mulheres, então, querendo entrar na carreira militar. Então, hoje, o nosso número de pessoas que ingressam e procuram a carreira militar é de 57% feminino. Então, cresceu significadamente a partir de 2016. Muito bem. Letícia, conta um pouco para a gente o que te fez escolher a carreira militar ao invés de uma outra carreira. Então, o meu avô, ele era policial e eu sempre achei uma profissão muito bonita, uma profissão muito exemplar a se seguir. E o sonho dele sempre foi ter alguém que seguisse os passos dele na carreira. Ele teve 3 filhas mulheres, mas nenhuma delas quis seguir carreira. Aí, quando eu comecei a fazer o IUPEM, foi um estalo na minha cabeça. Eu pensei assim, vou juntar o útil ao agradável.
Meu avô já gosta muito disso, eu me apaixonei pela carreira demais. Foi o que eu decidi para minha vida, que eu queria ser policial. É muito bacana e interessante a gente ver isso. Tem muitas mulheres que têm essa ligação com a família, mas a gente tem outras tantas que têm essa vontade própria. No Dia da Mulher, a gente entrevistou uma a Cabo Dickman, lá do nosso batalhão, lá da Assembleia, e ela contou que ela está há 23 anos na carreira militar, coisa que eu nem acreditei, porque ela é tão novinha que nem parece que tem tanto tempo dentro da carreira militar. E ela falou que ela escolheu sem ter ninguém na família, e ela tem aí uma paixão pela carreira militar e e tem trilhado esse caminho, né? Então, muito bacana, e estar lá na assessoria militar da Assembleia, ajudando a gente no nosso dia a dia, com muita simpatia, com muita força. E é isso que eu queria perguntar para o senhor, deputado. O que significa a visão e a presença das mulheres nas missões militares? É diferente? Ter dentro da sua equipe uma mulher tem uma diferença ali na execução de uma tarefa, nas missões que vocês têm que enfrentar? Em termos de efetividade, não. A efetividade ela não tem a ver com o sexo de origem, né? Muito pelo contrário. Então, em termos de efetividade, não. Logicamente, é que isso traz uma outra logística, né? Principalmente num primeiro momento, onde você vai fazer alguma atividade, no meu caso das Forças Armadas, uma missão a longo prazo, você tem que diferenciar alojamento. Isso aí é uma forma natural e é uma adaptação natural que as forças precisaram passar, que a polícia passou anteriormente. Mas em termos de cumprimento de missão, não, e encontramos homens e mulheres totalmente engajados. O profissional, ele tem sua competência, o seu caráter, o seu valor, independente, né, de qualquer coisa. Uhum. Deputada, eu pergunto isso porque quando surgiu a Polícia Militar Feminina, na história da Polícia Militar Feminina tem muito isso, que as mulheres teriam mais a função ocorrências mais sensíveis, digamos assim. Então, de repente, numa ocorrência de violência, ela conseguiria tratar ali com a vítima, ou no caso de uma criança. Isso perdura até hoje nesses casos, ou já não tem mais nenhuma diferença com relação à função que a mulher vai exercer ali dentro da estratégia de polícia? Não, correto. Agora, perdão até por não ter entendido anteriormente ao questionamento. Isso, com certeza. Eu acho que cada característica que o profissional de segurança pública, qualquer profissional tem, desde a parte de competência técnica até a parte de competência física, ela é relevante, sim, para determinadas funções. Você falou em termos de mediação de conflitos, muitas das vezes, né, o agressor ou a pessoa que está ali naquela ocorrência, ela se sente mais acolhido em poder, né, conversar com a policial do segmento feminino, tendo em vista que eu acho que é do subconsciente, né, algo de um questionamento materno, mas não é isso exclusivamente a função da mulher dentro da Força de Segurança Pública, mas logicamente uma pessoa mais alta ela consegue pegar algo numa prateleira maior, uma pessoa mais baixa ela consegue passar por entendeu? Dentro dessa característica física de cada um, embora meu comparativo tenha sido meio esdrúxulo, mas dentro da característica física de cada um tem sim as suas diferenciações de trabalho, mas isso não quer dizer, né, num trabalho mais periculoso ou não, mas dentro dessa situação que você colocou, com certeza. Micaele, como é que é o preparo das meninas? É diferente de alguma maneira do preparo dos homens para o serviço? Eu sei que você está numa escola preparatória para a carreira, né? A base aí do conhecimento, a base da educação aí dentro da escola é mais preparatória para você ir para uma escola militar efetivamente depois. Mas eu queria saber se dentro da estrutura de vocês tem essa diferença de aprendizado, de aplicação das tarefas e também do aprendizado.
Não, não tem nenhuma diferenciação. Nós preparamos os nossos alunos aqui no IUPEM para 5 fases do concurso. Então, ele é acompanhado em todas as fases. A nossa aluna, ela não tem diferença nenhuma do nosso aluno do sexo masculino e ambos são tratados da mesma maneira, são ensinados e orientados da mesma maneira, até porque no âmbito militar, quando eles estiverem empossados da vaga dele, do cargo dele, ela também não vai ter essa diferenciação dentro da carreira militar. Então, ela vai ser tratada com respeito da mesma forma, assim como todos os outros homens são tratados. Não tem, a gente costuma dizer para elas que lugar de mulher é onde ela quiser. Então, ela tem todas N possibilidades, assim como todos os homens também têm. E perdão para a deputada que nos acompanha, mas nós sabemos que a mulher faz com excelência tudo que elas propõem a fazer e às vezes até muito melhor do que muitos homens. Então a gente incentiva para que elas façam e exerçam o trabalho delas da melhor forma, sem mimimi, porque lá na carreira militar também não vai ter este momento de mimimi. Então, elas são incentivadas para alcançarem tudo que elas querem, da maneira que elas podem fazer e sabendo que não existe essa diferenciação lá na frente. Ai, deputada, desculpa, eu concordo, viu? Eu também concordo. E agora eu também concordo, então ferrou. Micaela, fala para mim, quais são essas 5 fases que vocês preparam aí? Eu acho que é bacana a gente deixar isso claro para as pessoas entenderem qual que é o processo que elas vão passar até chegar lá pleitear uma vaga na carreira militar. Sim, as 5 fases são, primeiro é a prova preambular, que é a prova escrita. Então, principalmente nessa fase, a gente costuma dizer que ali é o intelecto deles que está sendo colocado à prova. Então, aí, principalmente, não tem essa diferenciação de sexo masculino ou feminino. Então, é a prova preambular, física, entrevista médica e psicológica, entrevista social e entrega de documentos. Então, a gente prepara eles para todas essas fases, orientando todos os nossos alunos do que deve ser feito, a forma como deve se comportar. A gente pega muito no pé dos nossos alunos para dizer para ele, olha, você precisa ser uma boa pessoa, porque lá na frente isso vai ser investigado. Então, você pode ser o cara mais inteligente do mundo, passou em todas as fases, chegou lá na frente, se você teve algum problema em algum momento da sua vida, é como Jesus, uma hora vão descobrir. Então, continue sempre pelo caminho do bem para dar certo. Com certeza. Letícia, o serviço militar ele passou décadas sendo tradicionalmente masculino, como a gente falou aqui. Como é que é esse processo de preparação para você que está aí fazendo, que está na prática, né? E você percebe, eu queria saber se você percebe tratamento diferenciado, não da escola, mas dos seus colegas. De alguma forma tem uma diferenciação ali no cuidado, no tratamento com vocês. Sim. Eu acredito que, assim, existe muito machismo ainda hoje em dia, por mais que a mulher tenha conquistado um lugar muito bom na sociedade. E, sim, tem muito colega que fala, ai, mas você quer isso? Isso não é para mulher, isso não serve para mulher, isso não é caminho de mulher, você tem que ir, mas você tem que ir para ficar interno, sem sair para a rua, sem correr risco, porque isso não é um trabalho que seja competente para você fazer. Então, sim, a gente ainda nota muito machismo assim na sociedade, muito menor do que antigamente, mas ainda bastante recorrente. E a preparação, assim, em relação à escola, é tratada igualmente, e até mesmo quando os próprios professores, eles presenciam isso, dos alunos falarem, não, mas isso não é serviço para mulher. Os próprios professores, eles falam sobre mulheres que ingressam nessa carreira, sobre mulheres que exercem esse trabalho até muito melhor que homens, e é assim, um trabalho que a gente tem que pegar no pé, né? Conversar, falar que não é assim, mostrar o seu lugar, que você pode fazer aquilo que você quer. O senhor percebeu o olhar orgulhoso da Micaele, deputada? Eu percebi, eu estava olhando ali.
Ah, Eu deputada, preciso dizer que ela é xerife da nossa escola. Ela é uma das nossas alunas de São Mateus, da unidade de São Mateus, e ela é xerife da unidade. Então, a gente ensina para eles a ter voz de comando, postura, uma postura diferenciada, e alguns alunos se destacam. E ela é uma dessas alunas que se destacou e é xerife da nossa unidade. Então, eu fico super orgulhosa de ver ela falando que ela pode, ela consegue, ela faz. E eu não posso falar muito, né? claro que pode, muito bacana isso. Deputada, eu queria saber, a Micaela, perdão, a Letícia falou sobre essa questão do machismo que pode ainda ocorrer entre os colegas, né? E aí eu queria saber do senhor que como tenente tem hierarquicamente está num nível acima, superior de ordenamento, né, de comando ali das operações. Queria saber como que vocês lidam com essa questão de fazer com que os subordinados deem tratamento igual para uns para os outros, assim, como é que vocês tratam dessa questão? Ou ainda não chegaram nesse ponto de precisar, vamos conversar aqui sobre esse assunto, porque a gente não pode ter essa diferença aqui dentro da nossa equipe. Como é que funciona? De maneira geral, a força de segurança, seja a parte das forças armadas ou as polícias, elas são reflexo da sociedade. E é inegável que uma grande parte da sociedade, né, uma parcela da sociedade, melhor dizendo, existe sim o machismo, né, e infelizmente acaba sendo reflexo algumas vezes dentro das forças. E a função de um comando é tratar essa, exatamente como qualquer tipo de desavença que possa haver com qualquer tipo de subordinado e priorizar, aliás, sempre a missão e o objetivo. Isso, com certeza, é de fácil entendimento e de fácil trabalho quando você tem o pelotão, no meu caso, como tenente, quando você tem a sua fração na mão, quando você consegue fazer um trabalho de equipe mesmo. Isso é fácil e é um consentimento de todos. Eu acho que a grande diferença desse momento que estamos vivendo é que cada vez mais as pessoas se intrometem dentro de assuntos de outros, que eu quero dizer com isso. Né? Uma pessoa que acaba identificando um terceiro, uma discussão com terceiros, né, de machismo ou qualquer outro tipo de desavença, existe sim a iniciativa de coibir isso. Né? Eu acho que isso cada vez a passos curtos, mas aumentando, mas eu acho que de uma maneira geral, pontualmente aonde existir esses casos de machismo, né, existe primeiro hoje já um próprio entendimento, um início de entendimento, se já podemos dizer assim, a nível sociedade, e cabe sim na função de comando, nas mais diversas funções de comando, até chegar a tenente, capitão, etc., para fazer e coibir esse tipo de ação. Uhum. Deputado, eu queria tratar de um outro assunto com o senhor, que eu acho que é bacana a gente colocar aqui na conversa, o que o senhor vem defendendo a ampliação das escolas cívico-militares, inclusive através de uma frente parlamentar buscando um número maior de escolas nesse perfil. O senhor avalia que o interesse pela carreira militar será ainda maior com a ampliação dessas escolas? Eu acredito que pode até ser, mas não é o objetivo. Né? O objetivo é que a gente consiga nortear com base da disciplina, né, para que os professores consigam dar aula em sua plenitude. Porque fato isso é um índice da própria Secretaria de Educação, que hoje, dentro de sala de aula, se perde em torno de 20% a 30% do horário letivo com o professor pedindo disciplina. Né? Fato que com certeza não acontece no IOPEM, onde os alunos são disciplinados, onde eles têm objetivo, e com isso o professor lá que está lecionando, ele consegue fazer o aluno assistir a aula, consegue entender e com isso absorver e depois replicar. Replicar onde, no caso do IOPEM? Em um concurso público. Né? Se a gente conseguir trazer esse tipo de cultura para dentro de uma sala de aula, de uma escola pública municipal de Fundamental 2, uma escola pública de ensino médio, você consegue criar uma cultura de entendimento. Porque a escola cívico-militar, onde ela é implementada, e ela existe há mais de 20 anos, ela dá resultado. Né? É porque os militares lá fazem mágica, eles pressionam as crianças na hora de fazer a prova. Não, muito pelo contrário. É porque com esse trabalho de cultura e esse trabalho de disciplina, o aluno ele consegue ter aula ele consegue assistir a aula em sua plenitude. O professor só tem o trabalho de lecionar.
ele não precisa se preocupar com a disciplina, ele não precisa se preocupar fazendo mediação de conflitos com os pais, que muitas das vezes são negligentes, né? Porque as escolas cívico-militares, elas entram em escolas com alta vulnerabilidade. Então, quando você muda isso e você traz a disciplina, que hoje a gente está discutindo e acabamos de exemplificar na Letícia, né? Que tem a disciplina, que é a xerife da turma, isso tudo você consegue absorver mais o conteúdo. E isso acaba mudando a sua vida de uma maneira geral, né? Se isso acabar tendo reflexo por gostar da disciplina, por gostar da farda, por ter um contato maior, de repente, com o militar, que às vezes é tão distante, às vezes de uma área periférica, de uma comunidade, que isso seja de maneira positiva. Mas isso é de longe, não é, aliás, de longe não é o objetivo do programa. O programa ele defende o livre pensamento, a livre expressão e trazendo a disciplina que eles consigam aumentar a sua nota, que de fato acontece. Onde o programa é implementado, aumentamos em média de 20% a nota no IDEB, que é o índice que mede o desenvolvimento da nossa educação básica. Uhum. Micaele, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da disciplina dentro do IOPM, mas eu queria também que você tratasse desse assunto do machismo, como é que vocês abordam isso dentro da escola, se esse é um tema que vocês abordam na escola, e como tratam quando vem, por exemplo, essa questão a Letícia colocou uma situação pontual, mas quando vê que isso está passando do limite, como é que vocês tratam da questão? Olha, é um pouco difícil nós vermos passar do limite, porque nós vamos usar agora a Letícia como exemplo. Então, todos têm a mesma oportunidade, independente do sexo. Então, dentro da nossa instituição, aqui dentro do IOPM, como dentro da carreira militar, eles terão as mesmas oportunidades. Então, a gente sempre tenta frisar para os nossos alunos que, independente de ser do sexo masculino ou feminino, trata-se de quem vai ser o primeiro ou quem vai ser o melhor, aquele que tiver a competência e a capacidade de exercer tal função, seja sendo xerife da nossa instituição como aluno, ou seja sendo da carreira militar, no concurso público militar. Então, eles são bem orientados dessa maneira e que, claro, que eu acredito que se um dos nossos professores, em meio à sala de aula, encontrar algo deste tipo, todos eles são orientados para que sejam feito ali aquele momento de orientação para o pai do aluno, para conversar, tratar disso, porque às vezes esse comportamento também do próprio aluno acaba sendo também da educação que ele tem em casa, do meio que ele convive. Então, a gente sempre tenta fazer uma tríade entre aluno, pai e escola. A disciplina que foi falada também, a gente também tenta manter nessa tríade de aluno, pai e escola. A dificuldade que eu acredito que o deputado tem nessa implementação das escolas cívicos militares é porque o público como um todo enxerga que talvez a escola cívico-militar, a gente está querendo tratar de um público onde nós vamos fazer com que todos sejam Bolsonaro e assim por diante, e não tem nada a ver com isso, a disciplina vai muito além disso. E eu acredito sim que a escola cívico-militar vai dar muito certo, porque hoje, na nossa instituição, a gente vê que o nosso aluno ele tem sede por disciplina, porque às vezes ele não tem em casa mesmo, como o deputado falou, às vezes a negligência do pai, e às vezes talvez nem por negligência do fato do pai se opor a educar o filho, mas às vezes o pai está tão preocupado em pôr o pão de cada dia todos os dias em casa, que ele acaba assim sendo, sem querer, negligente com a educação do filho. Então, a gente faz com que eles aqui enxerguem que eles têm N oportunidades no mundo. Basta que eles sejam corretos, façam as coisas da maneira que tem que ser feita, sem procurar meios termos, sem se vitimizar, sem querer aquele jeitinho brasileiro, porque na carreira militar não tem aquele QI do que é aquele quem indica, não, é o QI intelectual mesmo. Então, a gente busca mostrar para eles que sim, eles podem todas as coisas, mediante ter uma disciplina com a vida e com os estudos deles. Uhum. Micaele, vocês acompanham a trajetória dos alunos depois que eles saem da escola? Como tem sido o caminho dos ex-alunos de vocês até chegar aos concursos? Olha,
Nós temos um índice de aprovação de 87% em todos os concursos públicos militares. Inclusive, agora no ano passado, foi aberto o primeiro concurso para a Escola Militar do Estado de São Paulo e nós tivemos uma aluna que foi a nossa 12ª colocada dentro de 20 vagas no Colégio Militar. E isso faz da gente enxergar que nós podemos muito ainda nesse quesito de vamos para frente. E a Isabela, essa nossa aluna, a gente acompanha a trajetória dos nossos alunos, tanto esses que passam nos concursos públicos militares, como aqueles que não. Às vezes o nosso aluno estuda conosco e ele não quer seguir uma carreira pública militar, mas ele quer seguir uma carreira pública, quer passar numa instituição federal, num concurso que seja de uma faculdade, em uma outra universidade, e a gente acompanha ele, sim. Tem uma história, por exemplo, de um dos nossos alunos que foi recentemente aprovado, que é o Leandro Leres de Mello, hoje ele é policial militar, e o Leandro, por exemplo, era um dos nossos alunos que no meio do curso nós encontramos uma dificuldade ali para que ele estivesse pagando as parcelas do curso, a gente chamou ele para conversar e nós entendemos o que ele fazia para pagar o curso. Então, ele era flanelinha, trabalhava no farol, limpava carro, cuidava de carro para pagar a parcela do curso. E hoje ele é um policial militar, hoje ele é um cara que saiu da periferia de São Paulo, deu a casa própria para a mãe dele, tem o carro dele, e é um dos nossos professores aqui que nos dá palestras quando pode, vem visitar os nossos alunos e sente orgulho de fazer isso, porque ele entende que se ele conseguiu, todos os outros também têm essa possibilidade. A gente ouvindo a história sente orgulho, imagina ele, com certeza, é bacana, muito bacana. Letícia, quais são os seus objetivos dentro da carreira militar? Bom, eu quero ingressar na rota, vejo que é muito difícil porque ainda não tem mulheres que saem para a rua, né? E é o que eu quero, que é sair para a rua, ir na viatura, ter a boina preta, o orgulho de vestir o braçal. Só que a gente sabe que não é fácil, que ainda vai ter muita coisa para bater de frente, para impedir isso de que eu possa conquistar, mas eu estou disposta a fazer de tudo para isso, estou disposta a estudar bastante, a bater de frente também, e para poder falar para o mundo que eu posso, eu consigo, e se as pessoas ao redor disserem que não, é uma motivação bem maior para eu dizer que eu posso sim, que eu consigo sim. Então, é uma coisa que me motiva bastante, assim como meus pais e tudo mais, me motivam bastante a estudar, e eles veem que não vai ser fácil eu querer ingressar na rota para sair para a rua. Minha mãe no começo morria de medo, meu pai no começo morria de medo, mas depois que eles viram que era o meu sonho mesmo, que era o que eu realmente queria, eles começaram a me apoiar mesmo, a estar junto ali, a me levar todo sábado para o curso, a pegar no pé para estudar, segurar na minha mão e falar, tamo junto. E é sobre isso, é sobre você ter pessoas que te apoiem ao seu lado, é sobre você se esforçar, é sobre você olhar na cara das pessoas que falam assim, ai, mas você não pode fazer isso. Sim, eu posso fazer isso. Sim, eu vou fazer isso. Entendeu? Então, o meu objetivo é realmente a rota, é realmente sair para a rua, é realmente vestir a boina preta, vestir o braçal e olhar para a cara das pessoas que no passado falaram para mim que eu não conseguiria e lá na frente eu olhar para elas e falar, eu consegui. Uau! Ela só quer elite da polícia, deputado, o senhor está vendo? E vai conseguir com certeza, porque a motivação vem de lá de dentro, né? Então, com certeza, é uma mola ali propulsora muito forte, né? Deputado, a gente sabe que enfrentar tudo isso não é fácil. Tanto a escola preparatória é um momento difícil, seja por questões financeiras ou por uma série de fatores. A carreira também não é fácil, o treinamento, por exemplo, para a rota que a Letícia falou, um treinamento duríssimo, não é um treinamento que qualquer um passa, e é constante, é árduo. O senhor acha que passar por essa experiência é para qualquer pessoa, deputado? Isso, entrar no serviço militar
é para pessoas que são talhadas para o serviço militar, ou qualquer pessoa pode ter essa propensão aí a entrar para o serviço militar? Eu acho que são as duas formas. Eu acho que a primeira, logicamente, como missão, como sentimento, como vocação, isso tudo é muito forte. Mas isso também, como eu disse, na parte de cultura. Isso vai de uma cultura das pessoas que muitas vezes acompanham a parte militar desde pequeno, vivem de forma direta ou indireta alguma parte do militarismo, e outras acabam se identificando num certo momento de vida. Que nem eu falo, eu particularmente, quando eu me alistei, né, e fui para o serviço militar, eu ainda não sabia o que esperar, né? Não era hoje a paixão que eu tenho pelo militarismo, era um mix, né, de curiosidade, com querer ajudar o próximo, mas eu não venho de família militar, eu não tenho ninguém, não tinha ninguém que me orientasse nesse sentido. Foi algo, realmente foi um chamado, mas não era assim, eu não tinha essa força de vontade, por exemplo, que a Letícia tem dentro da idade dela, já de estudar, etc. Então foi isso que é algo que foi adquirindo ao longo da força. Então eu acho que tem os dois lados, mas é muito bacana ver assim, entrou aqui, desculpa. É muito bacana ver que pessoas que conseguem fazer da dificuldade a sua motivação, porque eu sou assim, né? Não existe motivação maior para mim do que falar assim, você não consegue, né? Isso não é para você. Você não vai chegar lá por N motivos, né? Porque você é mulher, porque você é mais fraca, porque você é mais baixa, porque você é mais alta, porque você é mais magra, porque dificuldade todo mundo cria, mas é que o prego que se destaca é martelado, né? Chama atenção. E eu vejo muito bacana, muito legal o seu depoimento, Letícia. Eu tenho certeza que sim, mediante todas as dificuldades que você vai encontrar, que não vão ser poucas, desde a parte do concurso, desde a parte de admissão, até a sua pretensão de ir para o choque, posteriormente ser uma policial de rota. Eu tenho certeza que com sua força de vontade você vai conseguir muita coisa. Micaele, eu queria reiterar essa pergunta para você, se você acha que o serviço militar é para qualquer pessoa, ou se são pessoas talhadas mesmo para essa finalidade. Eu acredito que sim, é para qualquer pessoa que esteja apta àquele edital. Então, se você corresponde a tudo aquilo que se pede no edital, você é apto. É claro que existe o sonho, aquele desejo aguçado de servir a pátria, ou de trabalhar naquele exímio batalhão, ou de servir aquela força. Existe um sonho ali dentro daquela pessoa que procura o concurso público militar, assim também como existe o desejo de algumas pessoas que procuram um concurso público militar por estabilidade, por uma boa remuneração, por bons benefícios. Então, eu acredito sim que todos é uma carreira para qualquer pessoa, desde que esteja apto e que seja assim um sonho dessa pessoa de seguir essa carreira. Letícia, Fazer até um adendo, né, na comparação, desculpa interromper, a própria Polícia Militar, ela tem os mais diversos espaços possíveis. Você pode trabalhar no bombeiro, você pode trabalhar no administrativo, você pode trabalhar numa ambiental, você pode trabalhar num trânsito, você pode trabalhar numa tática, você pode trabalhar sendo um policial de rota, você pode ser um policial do COI, você pode ser um policial do GAT. Então, as pessoas elas se identificam dentro do seu eu e, enfim, aonde tem a maior aptidão. Se ela tem uma aptidão mais operacional, que nem a Letícia, tal, quer ir para tática, quer ir para ser policial de rota, ela tem o seu espaço. Se ela tem uma vocação mais técnica, ela gosta mais de números, ela gosta mais de dados, vai ter o seu espaço. Ela gosta mais de um atendimento, um primeiro socorros, na parte mais de salvamento, ela vai ter o espaço dela. Eu acho que ela é bem democrático e sim, acaba sendo para todos. Sim, é bem observado, deputado. Cada um, e isso é um fato, né? Cada um tem ali que tem a sua maior aptidão, vai por um caminho ou por outro. Por exemplo, a pessoa é apaixonada por cachorro, pode ter um companheiro, um cão-companheiro.
né? Então, quer dizer, tem muitas possibilidades, pode, no caso, nesse caso específico, eu dei o exemplo de quem atua junto com um animal, ele pode, por exemplo, ser um veterinário dentro da polícia, pode ser um médico dentro da polícia, pode ser um fisioterapeuta dentro da polícia. Então, quer dizer, tem muita informação, muitos campos de trabalho bem amplo, bem interessantes aí que a pessoa pode se interessar e enveredar por esse caminho. Pode ser deputado e policial também. Sem sombra de dúvida, exatamente, né? Letícia, você que está ainda no processo de preparação para enveredar pela carreira militar, como que você avalia que quando estiver compondo as fileiras da polícia, vão ter mais mulheres também junto com você? A gente sabe que no curso preparatório a gente está vendo esse aumento de 57% para as mulheres, mas nas fileiras da polícia ainda tem mais homens. Você acha que isso vai mudar ao longo do processo, que um dia você vai ver mais mulheres ali nas fileiras da polícia? Com certeza, eu acho que é assim, quanto mais mulher tem, mais mulheres se inspiram e querem isso. Porque no passado a gente não tinha mulher. Então, tipo, muitas mulheres não queriam isso, achavam que não podiam e achavam que era um trabalho muito complicado e que não era o lugar delas ali. Mas conforme foi tendo mais mulheres na carreira, foi crescendo ainda mais o interesse da mulher na carreira militar, foi crescendo ainda mais o sonho da mulher ingressar na carreira, querer seguir aquilo, ver que não é nenhum bicho de sete cabeças, não é algo que você vai, meu Deus do céu, vou ficar louca. Não é isso. É questão de você ser determinada, é questão de você estudar, é questão de você se dedicar, de você ter um sonho ali, sabe? Então, eu acho que sim, vão aumentar muitas as mulheres ainda na carreira militar. Na minha sala mesmo tem muitas mulheres que também se interessam nesse meio, até, por exemplo, de fuzileiros navais, que não tem mulheres, mas tem mulheres na minha sala que se interessam pelo meio. Então, acredito que seja um processo de tempo, que leve tempo para as mulheres realmente tomarem os lugares que elas querem ter, e realmente vai crescer muito o número de mulheres na carreira, porque quanto mais mulheres elas vêm conquistando aquilo que elas querem, mais elas vão querer conquistar realmente aquilo e entrar na carreira e ver que é o sonho se realizando. Com certeza, é muito bonito de ver a Letícia falando, porque a gente sabe que não é algo que é inalcançável, algo muito palpável mesmo. Daqui a pouco a gente vê isso se materializando mesmo, como eu falei, nas fileiras aí da polícia, de todas as partes aí, com certeza. Deputado, eu comentei antes, eu até brinquei antes, falando que tem os policiais da política, eu queria saber como é que funciona isso. Quando o senhor passa ao parlamento, quando o senhor passa a integrar o parlamento, o senhor se licencia do seu cargo de tenente, como é que funciona isso? E aí eu queria saber, a gente já tem a experiência do deputado Coronel Telhada, que atendeu ocorrência já quando era vereador e deputado. Eu queria saber se o senhor deixa de ser policial em algum momento como é que é essa relação aí da prática, do dia a dia, da observação ali das coisas em volta e da sua atividade parlamentar. O militar, quando ele é eleito, seja ele um policial, seja ele das Forças Armadas, tem dois tipos. Primeiro, o militar estabilizado e o militar não estabilizado. Né? O militar não estabilizado, que aliás é meu caso, ele dá baixa das fileiras, no meu caso do Exército, ou no caso de outro militar da Polícia, e um abraço e fica com Deus. O militar estabilizado, são depois de 10 anos, ele aposenta proporcional. Qual que é essa aposentadoria proporcional? É somado o tempo que ele ficou dentro da força, né? Ficou 10 anos e a aposentadoria são 30 anos, ele vai receber um terço do salário dele, do posto ou graduação que ele aposentou.
né? Por que é feito isso? Né? Porque não tem condições, nosso mandato são de 4 anos. No caso de uma reeleição, 8. No caso de uma reeleição, 12. Vamos supor aqui um caso hipotético. O deputado, então, na época, deputado, capitão Bolsonaro, que foi vereador, depois foi para deputado federal e lá ficou por quase 30 anos. Imagine ele perdesse a eleição para a presidência. Ele voltaria como capitão, ele voltaria, a turma dele já é general, mas voltaria como coronel, voltaria como general, voltaria como capitão, ele estaria os novos entendimentos, as novas atualizações sobre a parte técnica, sobre a parte tática ou sobre a parte administrativa? Não, com certeza não. E não teria aptidão física, muito menos para voltar ao seu posto ou graduação anterior. Não tem mais o porte físico de capitão ou de tenente. Então, embora muita gente veja como algo negativo isso, eu vejo como a única saída, né? Porque você não tem condições de deixar uma pessoa 4, 8, 12, 16 anos fora, depois reincorporá-la ou na função anterior ou numa nova função. Você vai gastar muito mais com essa pessoa fazendo readequação de treinamento. E a segunda pergunta é inevitável. Eu acho que o militar ele tem por obrigação, mas é o dever de todos, né? Em casos de ocorrência, tomar partido e tomar iniciativa. Eu tenho o meu armamento, é inevitável a gente tem o treinamento que nunca sai da gente. Então, o olhar no dia a dia ele é diferenciado. Eu já brinquei com o coronel que o coronel ele é um imã de ocorrência, né? Porque aonde ele está passando, ele vê uma ocorrência. Não, e ele com um olhar diferenciado também de um policial de rota, e ele anda com uma equipe de segurança que tem por obrigação, porque por ele ter comandado a rota, inevitavelmente ele tem lá, infelizmente, ele é avisado, né? Então ele tem a sua preocupação até um pouco maior, e inevitável, né? Acho que se a gente vê alguma ocorrência na rua, temos que agir da mesma forma. Não aconteceu comigo ainda, né? Mas da mesma forma como coronel, que ele já teve 2 ocorrências, uma como vereador e uma como deputado, né? Que conseguiu inclusive prender os malas. Então é inevitável, é inerente, porque o militar ele nunca deixa de ser militar. Ele pode ser o militar da ativa ou pode ser o militar da reserva, mas ele continua sendo militar pro resto da vida. Queria agradecer esse bate-papo muito bacana, muito esclarecedor, que a gente às vezes não conhece todas as possibilidades, né? E de repente, lá do outro lado da telinha, tem alguém que realmente vai se interessar aí por enveredar por esse caminho. Mas eu queria que cada um fizesse as suas considerações finais para a gente se despedir do público. Micaele, por favor. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Foi apaixonante falar da carreira militar. Eu tenho certeza que todo esse projeto que o deputado está pleiteando vai dar certo, porque aqui fora tem pessoas que também anseiam para que dê certo tudo isso que o senhor está fazendo. Parabéns pelo trabalho que o senhor tem feito. Letícia, parabéns para você também, porque você é uma das nossas alunas que são incríveis. Nós somos muito gratos por ter pessoas assim como você. E eu tenho certeza que vocês ainda vão ver o nome da Letícia em muitos lugares do mundo, porque ela vai se destacar e continuar se destacando como tem feito. Melissa, muito obrigada por essa oportunidade, pelas pessoas conseguirem enxergar o outro lado do militarismo, porque quando a gente fala de militarismo, as pessoas só enxergam a polícia militar. E o militarismo não é isso. Existem as forças auxiliares, que é o corpo de bombeiro, a polícia militar, mas também existem as forças armadas, que são exército, marinha, aeronáutica, e são carreiras apaixonantes como todas as outras. Então, é muito bom nós termos esse momento aqui para mostrar para as outras pessoas que elas podem fazer qualquer profissão exercida dentro da carreira militar, como, por exemplo, um fotógrafo pode exercer sua profissão dentro da carreira pública militar, assim como tantas outras profissões. É muito bom a gente desmistificar isso. Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês. Prazer foi nosso, com certeza. Letícia, eu queria que você fizesse as suas considerações finais, mas eu já deixo aqui o meu desejo que os seus sonhos se realizem, seus projetos cheguem lá, porque eu acho que é muito mais do que sonho, é muito material que a gente enxerga em você. É uma menina ainda que está trilhando algo muito possível e está indo atrás de algo muito possível.
por favor, as suas considerações. Queria agradecer pela oportunidade de poder estar vindo aqui falar sobre, para até mesmo acender a luz em alguma mulher aí que vê mulheres na polícia que acha que não pode ingressar. Queria agradecer também a senhora Micaele pela oportunidade que ela nos deu, pelo ensino da instituição, que é um ensino incrível, e poder dizer a vocês, mulheres que estão interessadas no meio, corram atrás, continuem firmes, não desistam, porque é uma profissão incrível, é uma carreira incrível, que vocês podem sim conquistar com todo o esforço, toda a determinação. Eu desejo todo sucesso para vocês, que vocês continuem firmes no caminho de vocês, que vocês possam ser as melhores possíveis e que vocês sejam brilhantes naquilo que vocês fazem. Então, muito obrigada mesmo pela oportunidade de poder vir aqui falar, contar um pouquinho sobre a minha história, de poder espelhar algumas, né, se possível, e que vocês continuem fazendo esse trabalho incrível que vocês estão fazendo. Muito obrigada, Letícia. Deputado, por favor, as suas considerações finais. Primeiro, Melissa, em nome de você, agradecer toda a TV Alesp, né, que continua fazendo esse trabalho brilhante, ainda mais nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. Parabéns para você e para toda a equipe. Letícia, parabéns, Letícia, por esse ímpeto, por essa força de vontade, né, por essa já propriedade de fala, esse ímpeto de voz, né, eu tenho certeza que tudo isso demonstra, inclusive, né, aspectos de liderança em você que vão ser muito úteis na carreira militar. Continua, né, não é só teu desejo, é teu estudo também, que é a primeira parte, né, mas eu tenho certeza que com o IOPEM você tá bem assistida. Micaela, em seu nome, peço para mandar um abraço para todos do IOPEM que fazem esse trabalho brilhante, o Braga, o Weber, enfim, alguns amigos que eu tive a oportunidade de conhecer e conversar. Parabéns por esse trabalho, né, de conseguir ajudar jovens a realizarem seus sonhos. Isso tudo é muito bacana, exemplificando no mês da mulher, né, incentivando cada vez mais mulheres a procurarem a carreira das forças. Eu acho que tudo é um processo gradativo, cada vez mais as forças vão se adaptar na parte estrutural, na parte logística, para receber cada vez mais mulheres, e vocês estarem no meio de estudo e capacitando homens e mulheres para passarem no concurso público é de extrema relevância. Parabéns, agradeço a todos, agradeço a você que nos assistiu, né, e a gente fica sempre à disposição com o nosso mandato. Muito obrigada, deputada, obrigada a todos e a todas por essa conversa muito esclarecedora e agradável, muito bacana saber um pouco mais sobre esse assunto, como eu falei antes. E esse foi mais um Ideias e Debates. A gente falou das mulheres na carreira militar, a gente conversou com o deputado Tenente Coimbra do PSL, a Micaele Silvério, vice-presidente da IOPEM, né, que é uma escola preparatória aí para as carreiras militares, e a Letícia Reis Conceição, que é aluna do IOPEM. Você fica agora com a programação da Rede Alesp, você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima!